Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Gabriel. Estamos aqui hoje nessa aulinha de GA, agora de exercícios, não de teoria, né? Para fazer alguns exercíciozinhos sobre cônicas, tá? Dois avisos antes de eu começar a fazer os exercícios, tá? Primeiramente, quando vocês forem ver essa aula de exercício, ou quando forem fazer os exercícios da lista e por aí vai, eu recomendo que vocês deixem do lado, tipo, a teoria de vocês, sabe? O caderno que vocês copiaram a teoria, ou, sei lá, os slides que eles passaram, enfim. Porque como tem muita informação dessa matéria aqui, é bom para vocês irem treinando os exercícios, que é a melhor forma de treinar a matéria, né? Com as fórmulas do lado, para vocês irem decorando elas, as mais importantes pelo menos, né? E segundo, obviamente, mesmo eu fazendo essa aula de exercício aqui, caso vocês estejam vendo certinho, eu recomendo que vocês façam bastante exercícios das listas, porque é muito importante, tá? Muito. Então vamos lá. Primeiro exercício é um exercício bem simples, o 2 vai ser igual a ele, que é o seguinte: escrever as equações da elipse que tem os focos F1 menos 3, 0, F2, 3, 0, eixo maior, e o eixo maior medindo 14 unidades, certo? Ou seja, gente, se vocês notarem aqui nas coordenadas do foco, vocês podem perceber que os focos estão no eixo x, porque eles têm coordenada y 0 e coordenada x diferente de 0, certo? Então, os focos estão no eixo x. Aí, já adiantando um pouquinho, a equação vai ser da forma x² sobre a² mais y² sobre b² igual a 1. Se vocês voltarem na teoria, vocês vão ver que se os focos estiverem no eixo y, é ao contrário isso aqui, muda um pouquinho, né? Ao invés de ser A, aqui vai ser B, ao invés de ser B, aqui vai ser A, certo? Mas ele falou uma informação muito importante, né? Que o eixo maior mede 14. O eixo maior tem comprimento 2A, então 2A é igual a 14 e A é igual a 7, certo? E ele falou que o foco 1 está na coordenada x menos 3 e o 2 está na coordenada x, 3, certo? Então eles distam de 6 unidades, certo? Então a distância focal, que é 2c, ela vale 6, ou seja, o czinho é igual a 3. E aquela relação muito importante daqui da elipse, né, que é aqui a² é b² mais c², dela a gente tira que b é igual a raiz quadrada de a² menos c², isolando o b aqui, né, tirando a raiz certinho, e a gente vai descobrir com base no a sendo 7 e o c sendo 3, que o b é igual a raiz de 40. Não precisa fazer certinho, fazer o MMC e tudo mais, não precisa, pode deixar dessa forma aqui mesmo. E como a equação é dessa forma, ele pediu a equação, então a gente vai pegar o a², vai ser 7² 49. O b² vai ser raiz de 40 ao quadrado, então vai ser 40. Então a equação fica dessa forma aqui, certo? Lembrando que se pedisse a excentricidade seria c por a, certo? E como c é 3 e o a é 7, então seria 3 sobre 7, certo? 3 sétimos no caso. Então é isso. O primeiro exercício é esse. O segundo exercício é a mesma coisa, só que para hipérbole, né? Para a gente ver como que muda essa relação aqui e como que vai mudar a equação, né? Então ele fala a mesma coisa, acha a equação da hipérbole e as assíntotas também. Com os focos F1, que é menos raiz de 15, 0. Foco 2, raiz de 15, 0. E com o eixo transverso medindo 6, certo? Lembrando que eu falei que aqueles nomes são muito importantes. Eixo transverso, eixo maior, eixo menor e tudo mais. Porque se eles derem no exercício esses nomes e vocês não souberem o que é, aí fica complicado, né? Então, obviamente, da mesma forma que anteriormente, o foco 1 aqui ele tem coordenadas x diferente, o foco 1 e o foco 2, eles têm coordenadas x diferente de 0 e coordenada y igual a 0. Portanto, os focos estão no eixo x, certo? Então, a equação é da forma x² sobre a² menos y² sobre b² igual a 1. Nota que a gente vai ter um menos, porque é hipérbole, certo? A distância focal, que é 2c, vai ser igual a 2 raiz de 15, né? Porque os focos eles distam 2 raiz de 15 aqui, né? Olhando as coordenadas. E o eixo transverso, que é 2a, ele vai ser igual a 6, porque ele fala que o eixo transverso mede 6. Portanto, c é igual a raiz de 15, a é igual a 3, certo? Lembrando da relação da hipérbole, né? Que é c² é igual a a² mais b², trocando aqui da elipse para a hipérbole, a gente muda a ordem aqui, né? A gente vai tirar no final que o b é igual a raiz de 6. Pegando esses valores aqui, jogando na equação, a gente vai achar a equação x² sobre 9 menos y² sobre 6 é igual a 1. Então, gente, é muito simples isso aqui, tá? Se eles pedirem algum exercício disso, e pode pedir, às vezes eles pedem algum teste, tipo, eu lembro que caiu na minha prova, se não me engano, tipo, um exercício parecido com esse, que, tipo, ele pedia, falava um monte de coisa no enunciado, e nas alternativas, era teste, exercício, você tinha que achar a excentricidade, achar qual cônica que era, qual a equação que era. Então, se você for fazendo por eliminação, você já mata o exercício certinho, só achando uma equação, por exemplo, entendeu? E as assíntotas, né, obviamente, pelos focos estarem no eixo x, é da forma y igual a b por ax. Lembrando que é mais ou menos, né?
Tem o mais e tem a positiva e a negativa. Então, o b é raiz de 6 e o a é 3. Então, vai ser raiz de 6 por 3x e menos raiz de 6 por 3x, certo? Então, esse foi o exercício 2. Os 3 exercícios seguintes aí são os mais complexos de cônicas, que é daquela parte de redução da equação geral, certo? Então, muita atenção aqui, né, gente? Porque, caso vocês tenham visto a minha aula teórica, eu falei que essa parte aqui, pela teoria, é muito difícil de entender o que tem que fazer e como que isso aqui se aplica, certo? Agora vocês vão entender certinho. E agora, eu recomendo que, se vocês não tiverem a teoria aberta, eu recomendo fortemente que vocês abram ela, tá? Porque eu não vou conseguir mostrar aqui, nessa minha tela super limitada, né? Toda a teoria com as fórmulas certinho. Então, eu fui fazendo passo a passo aqui, mas eu não fui colocando todas as deduções, todas as fórmulas certinho, tá? Então, tem algumas partes que vão ser um pouco mais diretas, tá? Então, para vocês acompanharem certinho o processo, vão assistir esse vídeo com a teoria do lado para vocês verem as fórmulas da tangente, do cosseno, do determinante, por aí vai, tá? Então, enfim, exercício 3. Transformar a equação alfa aqui, que é g de xy igual a 9x² mais menos 4y² menos 16x, menos 18x, desculpa, menos 16y, menos 7 igual a 0. Isso aqui é uma equação de cônica, né? Que está igualada a zero aqui, né? Então, isso aqui é uma cônica, né? Por se assemelhar àquela fórmula ax² mais bxy e por aí vai, né? A gente vai transformar isso aqui numa equação beta da forma A'(o² mais C'(v² mais F' igual a 0, certo? Primeira coisa aqui, gente, a gente não tem o termo misto aqui, que é o xy, tá? A gente não tem o b nessa equação. Se vocês seguirem aquela fórmula que eu passei, ax² mais bxy e por aí vai, o b aqui já é 0, tá? Então aqui a gente não vai ter a rotação, porque a rotação serve para igualar o zero, para zerar o zero, o b, certo? Nessa aqui ele pede para a gente zerar os termos de primeiro grau, que é o menos 18 e o menos 16. Então a gente vai aplicar a translação. E como é que eu sei disso? Né? Por causa que ele fala aqui, ó. Aqui vai continuar os termos quadrados aqui e o termo independente. Esses termos aqui eles têm que ser zerados. Então a gente vai aplicar simplesmente uma translação. A translação vai ser única aqui, não vai ter a rotação aqui, certo? Então, novamente, peguem as fórmulas lá no caderno, certinho. A gente vai ter aqui a translação do tipo x mais u, e x vai ser igual a u mais h, e y vai ser igual a v mais k. A gente vai fazer isso aqui. Então, a gente vai jogar esses valores de x e de y aqui dentro, certo? Então, vai ficar tudo isso aqui, certo? Só um detalhe, né, que, tipo, a gente vai ter esse termo independente aqui, né, que é o g de hk. O que é isso aqui, né? Lembra lá que eu falei na teoria que o termo independente da nova equação, ele é simplesmente, né, o valor dessa função aqui, mas jogando o h e o k, certo? E esses termos aqui, tem lá na teoria também, porque assim, ó, essa nova equação aqui, você vai jogando o x e o y com esses valores aqui, certo? Mas esses novos termos que acompanham os termos de primeiro grau, que é o u e o v, lá na teoria eles têm certinho qual que é a fórmula deles, certo? Porque esses termos aqui que vão ser importantes, tá? Esses dois aqui, ó, os termos que acompanham as variáveis de primeiro grau. Vai ser esse e esse que são importantes. E lá no caderno, eu passei na aula teórica, né? Caso vocês tenham copiado, eu passei certinho a fórmula dessa parte aqui e dessa parte aqui. Vai usar o K, vai usar o U, vai aparecer um monte de letra aqui, certo? É que algumas vão zerar aqui no caso, por isso que elas não aparecem. Então, olhem lá certinho o que vai aparecer aqui. Vai ser BK, menos H, menos AH, alguma coisa assim, certo? Então, vai originar essa fórmula aqui, usando essas coisas aqui. E como a gente quer zerar esse menos 18 e esse menos 16, a gente tem que, então, igualar isso aqui a zero e igualar isso aqui a zero, certo? Portanto, aí, ó, só lembrando aqui, coloquei aqui embaixo, né, o g de hk é isso aqui, ó. 9h² menos 4k² menos 18h menos 16k menos 7. Ou seja, o novo termo independente, né, ele é o valor da função gzão, né, jogando o h e o k, certo? Então, novamente, como eu falei, né, impondo isso aqui igual a zero, então a gente vai ter esse sisteminha aqui, que a gente obtém facilmente que o h é igual a 1 e o k é menos 2, certo? Então, a gente achou uma solução. Caso vocês não se lembrem, eu vou falar de novo. No caso da translação, ela pode ou não ser possível. A rotação, ela é sempre possível. Eu não sei se eu falei isso na aula também, né? A rotação, ela sempre dá certo, sempre. A translação, ela pode ou não dar certo. Porém, quando dá certo, ela é única. Você vai achar só um ponto, que é a solução do sistema, certo? Então, a solução aqui é h igual a 1 e k igual a menos 2, certo? Então, a gente vai substituir nesse beta aqui, o h igual a 1 e o k igual a menos 2, e a gente vai achar o que, então? A nova equação beta vai ser 9u² menos 4v² é igual a zero, certo?
Uma vez que esse g de hk aqui, se eu jogar o h igual a 1 aqui e o k igual a menos 2, eu vou achar que ele vale 0. Por isso que nessa equação aqui ela não tem termo independente. Lembrando que essa equação aqui, as variáveis são, a primeira é o u e a segunda é o v. O u substitui o x, o v substitui o y. Mas aqui a gente não tem termo independente, por quê? Porque o termo independente novo era o g de hk, que é o g de 1 e menos 2. Só que isso aqui, se fizer a conta, dá 0. Eu não fiz aqui, mas é isso aqui. Só uma coisa também, ó. Lembra que eu falei que essa parte aqui e essa parte aqui tem as fórmulas no caderno? Eu esqueci que eu coloquei essas fórmulas aqui, ó. São essas fórmulas aqui, ó. Esse sistema aqui, a fórmula dele é BK mais 2AH mais D igual a 0. 2CK mais BH mais E é igual a 0. Isso aqui, ó, é o novo termo que acompanha a variável U. Isso aqui é o novo termo que acompanha a variável V, certo? Isso aqui vira isso e vira isso, certo? É isso, tá? Então, é isso. A equação da cônica, então, a nova equação beta é essa aqui, 9² menos 4v² igual a 0. Só um pequeno detalhe, né? Na aula de cônicas, na parte 2, eu falei que cônicas não são só elipse, parábola e hipérbole, né? Tem várias coisas. E se você desenvolver isso aqui, você vai ver que isso aqui é um produto notável, isso aqui, né? Você pode desmembrar isso aqui como 3u menos 2v, tudo isso multiplicado por 3u mais 2v. Isso aqui é uma cônica também, obviamente, que a gente acabou de deduzir que é uma cônica, e é um par de retas concorrentes. Seria mais ou menos isso aqui, né? Ó, seria isso aqui, é como se fosse um x, né? Não, obviamente eu não desenhei certinho aqui, mas é como se fosse isso, um x, né? Um par de retas concorrentes. Então é isso. Nota então que nesse exercício aqui eu fiz a translação, que era aquele primeiro processo para eliminar os termos de primeiro grau, que acompanham aqui o x e o y, certo? Então é isso. Nesse exercício 4 aqui, a gente vai fazer a mesma coisa para essa equação que eu chamei de gama, que é essa aqui, um pouquinho mais complexa. E nessa aqui, ó, notem que a gente tem o xy e a gente tem o x e o y. Portanto, a gente tem que fazer a translação e depois a rotação. Também não sei se eu falei isso na aula teórica, mas quando tiver uma expressão da cônica assim, completa, que você vai ter que fazer translação e rotação, faça nessa ordem. Primeiro translação e segundo rotação. Eu não sei o porquê. Eu lembro que o meu professor explicou que tem que fazer nessa ordem, mas o porquê eu não sei, sendo sincero. Mas faça nessa ordem que sai todos os exercícios iguaizinhos, certo? Então, obviamente, fazendo a translação de novo, a gente vai substituir aqui por U e por... Lembrando aqui que as equações da translação são x é igual a U mais H e y é igual a V mais K. Então, a gente vai fazer esse mesmo processo usando essas formulinhas aqui para o sistema, né? Para os termos que acompanham o U e o V. A gente vai chegar nessa função aqui. 4u² menos 24uv mais 11v². O termo que acompanha o U, que é o termo de primeiro grau, né? O Uzinho está aqui em evidência. Mesma coisa aqui, o termo que acompanha o Vzinho, que ele está em evidência. E o termo independente novo é o g de hk, que eu coloquei aqui, certo? Onde, novamente, o g de hk é 4h² menos 24hk mais 11k² mais 56h menos 58k mais 95. Caso vocês estejam em dúvida o que é esse g de hk, é pegar essa função aqui, a função original, e jogar hk aqui. Onde tem x, você troca por h. Onde tem y, você troca por k, certo? Só uma coisa também, gente, caso vocês não estejam lembrando, né? Os coeficientes que acompanham os termos de segundo grau, que são esse e esse aqui, eles não mudam, tá? Não sei se vocês se lembram, na aula teórica eu falei que os coeficientes dos termos de segundo grau, eles são invariantes por translação, certo? Então, notem que aqui era 4, menos 24 e 11, aqui continua sendo 4, menos 24 e 11. O que mudou aqui é o termo independente, o termo independente e os coeficientes que acompanham os termos de primeiro grau, certo? Então, novamente, para zerar isso aqui, a gente vai igualar os dois a 0 e resolver o sisteminha, certo? Então, vai ficar o seguinte aqui, né? Ó, vamos lá. A gente vai impor que essas duas equações são iguais a 0 e resolver o sistema, tá, gente? Eu não resolvi aqui, mas isso aqui é um sistema de 12 incógnitas facilmente resolvível, né? A gente vai achar que o H é menos 2/5, o K é 11/5, e o G de HK, substituindo aqui o H por isso e o K por isso, ele vai dar 20, certo? Então, a nossa nova equação que eu chamei de delta, esse delta aqui é o delta minúsculo, né? O delta maiúsculo é esse aqui, o minúsculo é esse aqui, ficou um pouquinho borrado, mas esse aqui é delta. Essa nova equação delta vai ser, então, 4v² menos 24uv mais 11v² mais 20. Notem, então, que ó, os termos de segundo grau invariantes,
Os termos de primeiro grau sumiram, zeraram, e o termo independente é o g de hk. Então, a gente já tirou 2 termos da equação. Antes tinha 6, agora tem só 4, certo? A gente vai agora tirar mais um, fazendo a rotação agora. A gente vai tirar esse menos 24 aqui, ele tem que ser zerado agora, certo? Então, agora, ó, caso vocês não se lembrem da teoria, voltem lá certinho. A gente tinha o caso que o A era diferente do C e o A era igual ao C, certo? Aqui, no caso, o A é diferente do C. Por quê? O A é 4 e o C é 11, né? Obviamente, então eles são diferentes. Se fosse igual, caso vocês não se recordem também, o ângulo ele já sai direto. Eu acho que ele é π por 4 radianos, que é 45 graus, ou 3π por 4 que é radianos, que é 135 graus, certo? Mas esse aqui é o caso mais complexo, né? O caso em que o A é diferente do C. Então, tem mais um pouquinho de processo aqui, certo? Vai ser o seguinte aqui. O A' e o C', que vão ser os novos A e C da nova equação que a gente vai determinar daqui a pouco, eles vão ser raízes da equação dessa equação aqui. A menos lambda, B por 2, B por 2, C menos lambda. Onde o lambda aqui é a variável, ó, vou colocar aqui, ó. Lambda é a variável da equação, certo? O A, o B e o C, eles são os A's aqui, os A's, B's e C's dessa equação aqui. O A que acompanha a primeira variável de segundo grau, o B é que acompanha a variável, o B é o que acompanha o termo misto, que é o V, e o C é o que acompanha a segunda variável de segundo grau. Então, o A é 4, o B é menos 24 e o C é 11, né? Então, resolvendo isso aqui, né, pondo certinho aqui o B por 2 e tudo mais, igualando isso aqui a zero, a gente vai chegar nessa equação de segundo grau aqui. Lambda quadrado menos 15 lambda menos 100 quadrado. A gente vai chegar aqui em 2 valores de lambda, certo? A gente chega em 2 valores de lambda. E esses 2 valores, eles vão ser as raízes da equação, certo? Que são o A' e o C'. Como eu falei, ó, o A' e o C' vão ser as raízes da equação. Então, a gente vai ter o quê? Que o A' é igual a 20 e o C' é igual a menos 5, ou vice-versa. Ou o A' pode ser menos 5, ou o C' pode ser 20, certo? Então, aqui vai depender da escolha que a gente vai fazer, certo? Pode ser os dois, mas aí, tipo, cada caso é um caso, né? Então, agora a gente tem que fazer usar algumas formas que eu tenho lá na teoria, né? A tangente do... Ó, só para lembrar, não sei se eu falei, né? No começo da rotação. Θ aqui é o ângulo de rotação. Ele vai aparecer aqui nas fórmulas agora, certo? Caso vocês não se lembrem, θ é o ângulo de rotação. Então, a tangente de 2θ, a fórmula é B por A menos C, certo? Esse B, esse A, esse C são os antigos, tá? Dessa fórmula aqui, resultante da translação. E isso vai ser igual ao que, então? 24 sobre 7, certo? O cosseno de 2θ, ele é igual a A menos C, que são os antigos, sobre A' menos C'. Isso vai ser igual, então, a menos 7 sobre A' menos C', certo? Mas, só um detalhe, o A e o C eles são os antigos e o A' e o C' são esses aqui. Mas eu não sei se o A' é 20 ou menos 5, eu não sei se o C' é 20 ou menos 5, eu não sei. Então, a gente vai fazer algumas escolhas aqui, né? Caso vocês não percebam isso aqui, ó, tangente de 2θ deu 24 sétimos. Isso é um número positivo, certo? E caso vocês não se lembrem também, o círculo trigonométrico da tangente, ele fala que o primeiro quadrante da tangente é positivo, o segundo é negativo, o terceiro é positivo e o quarto é negativo, certo? Isso aqui é para tangente, certo? Para o cosseno é um pouco diferente. O primeiro e o quarto são positivos e o segundo e o terceiro são negativos. Isso aqui é para o cosseno. Isso aqui é muito importante, tá, gente? Para vocês saberem de trigonometria. Isso aqui vocês vão rever em pré-cálculo, se não me engano, e em cálculo também isso aqui vai usar muito. Então, o 2θ, esse ângulo 2θ, que o ângulo que a gente não está falando do θ, tá? A gente tá falando do 2θ. A fórmula usa 2θ, então a gente tem que trabalhar com o 2θ, certo? Ele aqui é 24 sétimos, então ele é positivo. Então, se a tangente é positiva, então ela está no primeiro ou terceiro quadrante, certo? Então, a escolha desse A' igual a 20 ou C' igual a menos 5 ou vice-versa corresponde à escolha de qual quadrante que eu vou mexer. A tangente deu positivo, então ela está no primeiro ou terceiro quadrante, certo? Então, é isso. Agora é o seguinte, vendo aqui o sinal do cosseno agora, né? O cosseno de 2θ ele vai ser positivo no primeiro quadrante, ó. Só olhar aqui. E no terceiro ele vai ser negativo, ó. Cosseno de 2θ ele vai ser negativo no terceiro quadrante. Portanto, agora vai ser o seguinte, o A' vai ser 20 e o C' vai ser menos 5, ele vai fornecer essa equação, certo?
A gente vai ter, então, no caso, o 2θ ele vai estar entre π, que é 180 graus, e 3π por 2 é 270, né? Consequentemente, o θ ele vai estar entre 90 graus, que é o π por 2, e o 3π por 4, que é 135 graus, isso. Estava fazendo a conta de cabeça aqui. Então, notem que se eu escolher o A' igual a 20 e o C' igual a menos 5, a gente vai ter essa equação. Se eu escolher o contrário, o A' igual a menos 5 e o C' igual a 20, vai fornecer quase a mesma coisa, né? Vai ser menos 5t quadrado mais 20w quadrado mais 20 igual a zero. Aqui é a mesma coisa, né? O 2θ vai estar entre 0 e π por 2. Isso aqui é 90 graus, né? Consequentemente, o θ vai estar entre 0 e 45 graus, que é o π por 4 radianos. Essas duas equações aqui, essa e essa aqui, elas são hipérboles, né? Caso vocês não tenham visto as aulas anteriores que eu fiz, as aulas teóricas e por aí vai, eu reduzi essas equações aqui. É só você passar esse 20 para cá negativo e fazer ele virar 1, certo? Lembrando que a equação de hipérbole e parábola, ela tem que ser sempre assim, ó. Isso aqui, mais para elipse, menos para hipérbole, né? Isso aqui igual a 1. O termo de limite, eles têm sempre que ser igual a 1. Então, se aqui tem um termo de limite igual a 20, passando para lá vai ficar menos 20, aí você divide por menos 20, vai ficar igual a 1 aqui. E aí, o resultado disso vai ser, então, a nossa hipérbole, tanto aqui quanto aqui. Então, isso se trata de hipérbole, no caso, tá? Então, é isso. Vamos agora passar para o próximo exercício. Aí, no caso, gente, ó, tem essas duas equações com possibilidades. As duas são hipérboles, mas as duas são válidas, tá? Então, aí depende. Vamos agora para o exercício 5. Vai ser quase o mesmo exercício, né? A equação vai ser diferente, mas a gente vai ter um up aqui a mais. No finzinho da aula de cônicas parte 2, eu expliquei um pouquinho, alguns passos sobre como fazer o esboço de uma cônica, né? Agora a gente vai desenhar ela mesmo, tá? A gente vai esboçar a cônica com essa equação aqui, ó. 4x² menos 4xy mais 7y² mais 12x mais 6y menos 9 igual a 0, né? Então, primeira coisa, notem que a gente tem um termo misto, xy, e a gente tem os termos de primeiro grau, o x e o y. Então, a gente vai ter que fazer primeiro uma translação e depois uma rotação. Eu fiz um pouquinho mais direto aqui, tá, gente? Então, espero que vocês acompanhem certinho. A translação a gente vai pegar, então, vai substituir o x por u mais h e o y a gente vai substituir por v mais k, certo? Lembrando também das fórmulas do primeiro grau que vão ficar isso aqui. Então, vai ficar 4v² menos 4uv mais 7v² e assim por diante, né? Lembrando, obviamente, que os termos de segundo grau são invariantes, né? Então, eles continuam aqui. 4 menos 4 e 7 daqui, no caso, né? E o termo independente aqui ele vai ser g de hk. E os termos de primeiro grau são as fórmulas que eu já passei lá atrás, né? Do sistema. Se iguala isso aqui a 0 igual isso aqui a 0, você vai chegar, então, em h igual a menos 2, k igual a menos 1, e o g de hk é g de menos 2 menos 1, vai ser menos 24, certo? Portanto, no fim das contas, a equação nova vai ser 4u² menos 4uv mais 7v² menos 24 igual a 0, certo? Então, aqui a gente tem a translação feita. Então, agora a gente vai fazer a rotação. Notem de cara aqui que o A é diferente do C. Ó, o A é 4 e o C é 7. Então, a gente vai ter que fazer todo esse processo aqui das fórmulas da tangente e do cosseno. A tangente de 2θ, ela é B por A menos C, certo? Fazendo a conta, isso aqui vai dar 4 sobre 3. É positivo. Então, a gente vai ter a tangente positiva no primeiro e no terceiro quadrante, certo? Lembrando aqui de trás, ó, círculo trigonométrico, tangente é positiva no primeiro e terceiro quadrante, certo? Mas agora a gente vai escolher uma delas, tá? Porque, ó, igual eu falei anteriormente, a gente vai ter duas possibilidades de equações, certo? Como ele tá pedindo o esboço da cônica, vamos escolher uma delas e fazer o esboço dela. Então, vamos escolher o 2θ, o nosso ângulo em questão aqui, que é o 2θ, no primeiro quadrante. No primeiro quadrante, o cosseno de 2θ ele vai ser positivo, certo? Guardem isso aqui. Portanto, o cosseno de 2θ, ele é A menos C, sobre a linha menos C'. Isso aqui é o que, então? Menos 3 sobre a linha menos C'. A gente não tem o A' e o C' ainda. Como o cosseno de 2θ ele tem que ser positivo, então, consequentemente, o A' tem que ser menor que C'. Por quê, gente? O cosseno de 2θ é igual a isso aqui, ó. É igual a isso aqui. O numerador é negativo. E o denominador ele é uma incógnita, ele é A' menos C'. A gente não tem o A' menos C' ainda, certo? Mas para o cosseno virar positivo, se o numerador é negativo, então a gente tem que ter um denominador negativo também, certo? Porque negativo com negativo vai cancelar. E como isso aqui é uma subtração, então o primeiro tem que ser menor que o segundo. Portanto,
a linha menos serinha. Então, você tem que fazer essa análise também algébrica aqui para saber qual que vai ser a relação entre o alinho e o serinha, qual que vai ser maior e qual que vai ser o menor. Aí, para descobrir os dois, faz aquele determinante. Determinante de A menos lambda, B por 2 e C menos lambda, e isso é igual a zero. Você vai achar que o lambda é 3 ou 8. Né? Isso aqui vai virar uma equação de segundo grau, tranquilo de ser feita. Né? A gente tem o A, o B e o C, tranquilo. Você acha que o lambda é 3 ou 8. Logo, o A' pode ser 3 ou 8 e o C' pode ser 3 ou 8. Mas a gente acabou de falar que o A' ele é menor que o C'. Então, o A' é 3 e o C' é 8, certo? Então, vamos lá. Nossa última folha aqui. A gente vai ter, então, que a nova equação é 3t² mais 8w² menos 24. Esse 24 aqui, gente, é daqui, ó. Eu acho que eu não falei isso no exercício anterior, que é esse termo aqui, ó. Esse 24, que é o termo independente aqui, ele é esse termo independente aqui, ó. Esse aqui. E por que ele não mudou? Porque assim como os coeficientes dos termos de segundo grau, lá em translação, eles são invariantes, o termo independente, ele é invariante na rotação. Ele não muda. Então aqui ele continua 24, certo? E aí, aqui, para você achar qual que é a cônica certinha, você deixa o termo independente igual a 1. Então, passa o menos 24 para lá positivo, ele vai ficar 24. E divide por 24. Então, vai ficar t² sobre 8 mais w² sobre 3 igual a 1. Como aqui é positivo e aqui é positivo, então isso aqui trata de uma elipse, certo? Então, isso aqui é uma elipse. E aí, só antes de eu mostrar o desenho, vai ficar o quê aqui, ó? O primeiro quadrante, como a gente está usando o primeiro quadrante aqui, então o 2 ele está entre 0 e π por 2 radianos, né? 90 graus. Dividindo por 2 em ambos os lados, então a gente vai ter que o θ, que é o ângulo de rotação de fato, ele está entre 0 e π por 4 radianos, né? 45 graus. Para determinar certinho qual que é esse θ, né? Porque a gente só está falando do intervalo dele, ele pode estar entre 0 e π por 4. A gente não sabe quanto que ele vale. Para determinar ele é só usar a tangente de 2θ e o cosseno de 2θ que a gente já usou anteriormente. Tem as fórmulas certinho, certo? E o desenho vai ser esse aqui. Ficou um pouquinho ruim, confesso, mas está em lápis, tá, gente? Eu desenhei em lápis aqui a elipse. Porque eu fiz todos esses eixos de coordenadas aqui para vocês verem a mudança de coordenadas aqui certinho. Antes era x e y em azul. Aí a gente transladou o sistema para o V em preto. A gente mudou a origem de 0, 0 para menos 2 e 1, certo? E por que menos 2 e 1? Ó? Voltando aqui atrás, a gente descobriu que o H e o K, eles são menos 2 e menos 1. Lembrando da teoria certinho, o H e o K, eles são a nova origem, porque a translação ela muda a origem. Então, a nova origem aqui do sistema UV, e não mais XY, ele vai ser menos 2 e 1, certo? E aí depois disso você rotacionou de θ, que é um ângulo entre 0 e π por 4 radianos. Tanto o eixo U, que vai virar o T, quanto o eixo V, que vai virar o W, certo? E a elipse vai ser isso aqui. Aí o tamanho dos eixos aqui vai depender do 8 aqui, do 3 e assim por diante, né? E vocês já viram nos exercícios anteriores como desenhar a elipse certinho com base na equação reduzida. Então, gente, é isso aqui que eu queria passar para vocês nessa aula. Essa parte de cônicas talvez seja a parte mais foda de GA, porque tem muito desenho, tem muita equação, muita coisa densa aqui, muita coisa teórica mesmo, tá? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até mais.